queridos irmãos e irmãs, nós mais uma vez aqui juntos, meditando a palavra do dia. Meu nome é Kleber, eu sou missionário da comunidade Aliança de Misericórdia e hoje estou aqui com vocês para meditar essa palavra de Mateus 9, do versículo 9 ao 13. Hoje é dia de São Mateus e é exatamente dele, o evangelho em que ele foi chamado, que nós vamos hoje meditar. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Indo adiante, viu Jesus um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Este, levantando-se, o seguiu. Aconteceu que, estando ele à mesa em casa, vieram muitos publicanos e pecadores, e se assentaram à mesa com Jesus e seus discípulos. Os fariseus, vendo isso, perguntaram aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e os pecadores? Ele, ao ouvir o que diziam, respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médicos, e sim os doentes. Ide, pois, e aprendei o que significa misericórdia quero e não o sacrifício. Com efeito, não vim chamar justos, mas pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, é impressionante a maneira em que Jesus ele conquista as pessoas. Se a gente for olhar bem, Jesus olhou esse homem, que na verdade em outras traduções é chamado Levi, o nome verdadeiro dele, e diz: segue-me. E esse homem, de uma hora para outra, levanta e segue. E muitas vezes, quando a gente vai ouve falar, ou então lê essa palavra, logo fala: nossa, que Jesus misericordioso, né? A gente afirma muitas vezes isso. Jesus é muito misericordioso. Nossa, Jesus é muito humano. Só que nós muitas vezes pensamos isso de Jesus, mas como é difícil viver, né? É difícil viver porque quando a gente fala de convivência com as outras pessoas, a gente já vê logo e já pensa logo nos erros. Erros, dificuldades, debilidades, enfim, outras coisas, misérias, né, pecados e várias outras coisas. E daí é que o calo aperta, irmãos. Por quê? Porque para nós é muito difícil olhar a pessoa com a essência dela. E Jesus ele tinha esse olhar. Quando Jesus fala viu, não é um ver superficial como nós temos, um ver superficial pelas atitudes, pelas aparências, por aquilo que a pessoa veste, por aquilo que a pessoa faz, mas é um ver do coração. E é isso que hoje eu quero deixar no teu coração, irmão, deixar para você poder ver, poder olhar. Os fariseus, ao contrário, fala aqui na palavra, no versículo 11, e os fariseus, vendo isso, os fariseus também viram, não viram? Viram a atitude de Jesus. Só que olha só, dois olhares diferentes. Um olhar que contempla aquilo que a pessoa é e mais do que aquilo que a pessoa é, contempla aquilo que a pessoa pode ser. Porque o nome dele era Levi e Jesus, ao chamá-lo, logo assim muda o nome dele. Por quê? Porque Jesus vê uma perspectiva daquela pessoa. Jesus vê o além. E já os fariseus não. Já os fariseus olham aqueles publicanos que eram os pecadores públicos, olha daquilo que ele faz, olha o externo, olha o superficial. E hoje o convite de Jesus é o quê? É ver. Jesus, quando ele olhou para mim, Kleber, ele não viu o Kleber que tem pecado só, ele não viu o Kleber que tem muita dificuldade, que tem vergonha, que é tímido, que não muitas vezes não tem jeito para ficar aqui, para falar contigo, mas ele viu um Kleber que tem potencial, um Kleber que pode ir para o céu, um Kleber que é filho de Deus, um Kleber que pode evangelizar. E eu quero fazer uma pergunta para você. Nesse dia de hoje, nesse dia de São Mateus, ele pode interceder por todos nós pecadores, né? Porque ele era um coletor de impostos, que naquela época era um pecador público. Ele pode interceder por nós. E eu quero deixar para você nesse dia de hoje como Deus tem me chamado, como eu tenho olhado para as pessoas, para o chamado das outras pessoas também. Como eu mesmo me olho, como eu me vejo. Será que é com o mesmo olhar que Jesus me vê?
Será que eu, quando olho para as outras pessoas, eu só olho os erros delas, só olho as dificuldades? Você talvez esteja no seu trabalho nesse momento. Como você olha para o seu patrão, para o seu chefe, para o seu superior, ou então para o seu amigo de trabalho? Como você olha para ele? Será que o seu olhar é o olhar de Jesus que vê além da aparência talvez feia, que vê além da aparência que só mostra pecado? Mas o seu olhar é um olhar que ultrapassa qualquer dificuldade, um olhar que é fariseu. Mas, irmãos, quero te falar uma coisa. Não perca nunca a esperança de poder sempre ultrapassar o olhar que você tem. Jesus, ele também nos convida a viver isso com muita maturidade. Talvez o meu olhar seja um olhar de fariseu ainda, mas até mesmo nisso Jesus olhou para mim e me chamou a poder também viver uma vida configurada à vida dele. Eu sou chamado a olhar as pessoas com um olhar de misericórdia, com um olhar diferente, com um olhar que não vê aparência. Porém, muitas vezes eu não consigo isso. Mas eu não posso ficar triste. Eu tenho que pedir a graça do Espírito Santo, a graça de Deus, mergulhar na palavra de Deus, porque é a palavra que muda o nosso olhar, irmãos, e continuar. Fazer sim como esse pecador fez, de ter também a capacidade de ser perdoado por Deus e de ser olhado por Deus da maneira que Ele quer, da maneira que Ele me vê. Por isso, irmãos e irmãs, continuem com essa palavra, peguem depois ela, ruminem, rezem com ela e peça diante de Jesus Eucarístico até mesmo. Peça para que o Senhor possa mudar o teu olhar, possa mudar o jeito de você ver as coisas, de ver as pessoas, para que seja Ele, aquele que você contempla, a você poder realmente olhar todas as pessoas com o olhar dele. Que ao contemplar Jesus Eucarístico, você possa também ter o olhar dele. Então, irmãos, que nesse dia o teu olhar possa ser o olhar de Cristo. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima. Localizada à Rua do Carmo, Sé, a Igreja Nossa Senhora da Boa Morte, ou da Dormição, desde 2009 passa 24 horas aberta, realizando um bonito trabalho de adoração eucarística, onde pessoas de várias regiões vêm fazer adoração. Celebrações diárias, grupos de oração, atendimento de oração e autoajuda. Venha nos visitar. Venha ser um adorador conosco. Jesus te recebe de braços abertos.